Creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Hebreus 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que todo mundo diz que tem, mas pouco se pratica. Hebreus 11, 6. A palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente os procuram. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento na Tua presença. Nós pedimos que a Tua palavra venha a ser revelada aos nossos corações nessa noite, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre fé. Quem aqui tem fé? Levanta a mão. Ô, louco. Só a metade? Só a metade? Quem tem fé para valer aqui? Muita fé? 3. Quem não tem fé aqui, então? Tem que estar numa estatística. Quem não tem fé? Todos têm fé. Mas até no momento de você se manifestar o tamanho da sua fé, você fica meio assim, porque é sinal que nós não temos manifestado uma fé da forma que deveria ser. E esse livro de Hebreus aqui, o capítulo 11, vem nos falar de fé. As recomendações que o autor desse livro trouxe é sobre fé. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Alguns teólogos dizem, algumas pessoas, mas não é confirmado. Mas não importa. O que esse escritor deixou para nós, essa lição prática sobre fé, ela é muito preciosa. Hoje a gente vai decorrer em alguns textos aqui de Hebreus 11 que irá falar ao seu coração. Irá te mostrar o tamanho da sua fé. Irá te inspirar a ser uma pessoa melhor. Vai te ensinar a exercer a sua fé. Se a sua fé, a Bíblia diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, você iria fazer uma montanha se mexer. Mas ela não se limita ao tamanho de um grão de uma mostarda. Às vezes a gente fica parado na palavra que diz que a fé tem que ser o tamanho de um grão de mostarda. Mas a Bíblia diz que a mostarda é o maior hortaliça que existe. Aquela sementinha bem pequenininha, ela se torna numa hortaliça a maior de todas. Então, a Bíblia vem nos ensinar que a mostarda é o início da nossa fé. E no decorrer da nossa caminhada cristã, ela tem que crescer e crescer e crescer e se desenvolver. Aqui no capítulo 11 se inicia assim, ó. O que é fé? A fé é a certeza do que nós esperamos, até nós aguardamos a prova de que existe coisas que não podem mover diante de nós. A fé nada mais, nada menos é do que você não vê. Você consegue subir uma escada que não tem degrau? Você já pensou se Deus falasse para você assim, ó, dá um passo aqui, só que não tem chão ainda? Você daria? Quando nós temos uma fé de verdade, nós damos passos sem ter o chão. Nós subimos escadas sem ter degrau, porque nós não precisamos ver. Hoje você não viu Jesus sentado aqui. Só que hoje você está aqui porque Jesus um dia morreu por você. A nossa fé, ela nos mostra quem nós somos na vida espiritual. Uma pessoa que não acredita em Jesus, ela certamente não estará dentro de uma igreja. Mas nós, que temos fé, nem que for pequena, hoje nós representamos que nós estamos aqui porque nós temos fé em um Deus. Mesmo que seja mínimo, mas você acredita nele. Mesmo não vendo. Existem pessoas que dizem que já viu Jesus pessoalmente, eu não vi. Só que a fé te mostra que Deus, você pode sentir.
É igual chupar uma laranja. Se eu mostrar uma laranja para você, você vai saber se ela é doce ou azeda? Não. Você precisa provar. E a fé nos faz provar o impossível. Aquilo que nós não imaginamos provar, nós olhamos para frente e vemos a escada com degrau, mesmo não tendo degrau. E nessa noite eu queria compartilhar com você alguns versículos aqui chave, que fala sobre a fé. O versículo 4 diz assim: foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior a Caim. No início de tudo, Abel teve fé em oferecer um sacrifício melhor do que Caim. Abel foi morto por Caim. Mas até hoje nós falamos sobre a fé daquele homem. Até hoje você vê respingos da fé de um homem que teve fé de verdade. Outro homem, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado por Deus para o céu sem ele morrer. Meu Deus do céu. Já pensou você agradar tanto a Deus que ele te leva para o céu? Enoque sumiu. Enoque estava não sei na onde. Só que ele agradava tanto a Deus na fé dele que Deus levou ele sem morrer. Já pensou chegar a um nível desse de intimidade com Deus que ele vai te levar, arrebatar, né, Nervo? Se for ver. Levou o Enoque. Sumiu. Mesma coisa que o Silvano está agradando tanto a Deus que o Silvano some e nós não sabemos aonde que ele está. Aí um dia nós ficamos sabendo que ele foi para o céu, que Deus agradou tanto ele, que a fé dele fez ele ser levado para o céu sem morrer. Outra pessoa maravilhosa aqui, ó. Pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iria acontecer e que ainda não podia ser vista, obedeceu a Deus. O primeiro cara que exerceu a fé, que eu falo assim, se fosse eu não teria aquela capacidade. Deus chega para Noé e fala assim, eu vou fazer uma chuva que vai destruir a terra inteira, você vai ter que fazer uma arca para salvar o povo. Só que naquele lugar não chovia. Eu creio que quando Noé estava fazendo aquela arca junto com os filhos dele, as pessoas olhavam assim e falavam, ai, que menino bobo. Quem será que ele está escutando? O que esse cara tem de loucura que ele está fazendo uma arca do tamanho, não lembro do tamanho exato, mas era enorme aquela arca. Você já pensou chegar aqui, Deus falar para o Everton, eu preciso que você faça uma arca de novo. E está o Everton na frente da casa dele fazendo uma arca enorme. E a gente fala assim, o menino é doido. Se nós olharmos para o que Noé fez, nós falamos, ele é doido. E todas as pessoas que olhavam para ele falavam assim, ele é doido. Aqui não chove. Só que Noé tinha fé. A fé dele alcançou o coração de Deus e Deus começou a revelar isso para ele e num dia choveu. Tem uma frase que diz que Noé era louco até chover. Ele confiou tanto em Deus que ele salvou a família dele e alguns animais naquela arca. Só que eu penso aqui, ele foi um cara que exerceu a fé do tamanho de 50 grãos de mostarda. Porque se fosse eu compartilho com vocês, eu não iria fazer uma arca num lugar que não chovia. Mas nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ser igual a Noé. Não importa se as pessoas vão falar, você está louco. Você tem feito isso, você tem feito aquilo para Jesus, só que você está louco, Jesus nem existe, você não está vendo Ele. Ei, a fé é naquilo que você não vê. Se Noé tivesse olhado para o lado racional dele, ele não fazia aquela arca. Mas ele olhou para onde? Aonde não tinha degrau na vida dele. Outra história interessante, que está tudo em Hebreus 11 aqui. Você que quiser compartilhar depois essa leitura em sua casa, você lê. Diz assim, pela fé, Abraão, quando lhes disse que deixaria sua pátria e fosse para uma outra terra que ele prometera e dar como herança, como obedeceu. Eu imagino esse Abraão aqui, o tamanho da fé dele. Deus falar para ele assim, pega seu povo e some daqui para um lugar que eu não vou nem te mostrar ainda. Depois eu te mostro. E eu penso aquele cara chegando na família dele falando assim, nós vamos para tal lugar. Deus vai mostrar. Deus vai mostrar para onde nós vamos ainda.
Já pensou se Deus falar para você, cara, eu quero que você vá para tal lugar levar a palavra de Deus. Vai lá para o Afeganistão. Você vai falar assim, não pode ser na Disney, Estados Unidos, algum lugar assim mais bonitinha? Mas aquele cara, quando Deus falou para ele, ó, vai, que eu vou te mostrar. Ele foi. Aqui no 13 diz assim, todos estes viveram pela fé e morreram sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhe prometeste. Versículo 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu o seu filho em sacrifício. Essa história mexe muito comigo. Hoje é um dia propício a falar sobre essa história. Que aquele homem teve um filho e a fé dele era tão grande que ele pegou aquele filho e iria oferecer em sacrifício a Deus. Se você não conhece essa história, Abraão pega o seu único filho. Quem tem um só? Rodrigo. Rodrigo tem um, eu tenho um e o Jesuel tem um só. O Márcio tem um também. Quem mais tem um? A Ariel e a Andressa tem um. Ele só tinha um. E Deus falou, eu quero que você mate esse daí. E o que ele fez? Ele obedeceu. Eu creio que todos nós que estamos aqui, se Deus pediu o nosso filho, não entrega. E aquele cara pega na mão daquele filho dele, prepara os cavalos ali, e Deus fala para ele, ó, vai naquele lugar que é lá que você vai sacrificar. Então ele ajunta umas madeiras, uma lenha, pega na mão daquela criança, não sei a idade dela, e começa a levar. E eu creio que dentro do coração dele ele pensava assim, meu Deus, por que o Senhor está fazendo com isso? Não, ele confiava que Deus iria suprir a necessidade dele. Quando ele era levado, eu imagino ele com a criancinha na mão e aquela criancinha, pai, cadê o carneirinho? Ele, calma filho. E ele sabendo no coração dele que o carneirinho era ele. O único filho dele era ele que ia ser morto naquele lugar. E aquela criança nem imaginava. Mas eu creio que dentro de Abraão ele falava assim, meu pai, e agora? Eu creio que dentro dele, a natureza dele sempre estava assim, meu Deus, eu não queria fazer isso não, mas eu vou fazer porque eu amo Deus de uma forma que é além disso daí. E quando ele chega naquele monte, naquela montanha, ele pega, deixa a criança com o guarda que foi com ele ali, e ele começa a arrumar a lenha. Eu queria que você imaginasse essa cena. Sempre quando nós vamos fazer um churrasquinho, nós arrumamos a lenha e colocamos uma carne. Mas ele estava fazendo um fogo para matar o filho dele. Olha o tamanho da fé desse homem. Ele pega, arruma aquele fogo, prepara a lenha, pega o carvão, pega o isqueiro. Aí eu creio que foi um momento assim do ápice da fé dele, que ele reflete e fala assim, meu Deus. Acho que naquela hora ali ele estava chorando que nem louco, e Deus, ele pegou o menininho e amarrou no meio das lenhas. Imagina você amarrando seu filho que você vai matar e pôr a fogo. E na hora que ele amarra, a hora que ele vai concretizar, Deus fala, ei, para, eu vi o tamanho da sua fé. De repente aparece um carneirinho do lado amarrado e ele sacrifica o carneiro no lugar do filho dele. Olha o tamanho da fé de um homem desse. Olha que exemplo que nós temos tido de fé. A pessoa que foi capaz de dar o filho. E se nós formos vermos outra pessoa que deu o filho, nós vamos ver Deus. Entregou Jesus para morrer por mim e por você. Esse não apareceu um cordeirinho na hora. Esse, na hora que teve que morrer, foi morto. Por quê? Porque ele precisava limpar o meu e o seu pecado. Deus olhou para o filho dele sendo morto, mas ele lembrou que a fé era maior. Se ele não tivesse morrido aquele dia, hoje eu e você não estaria aqui. E você já pensou o nível de fé que nós temos, que é quase zero, em gratidão a Deus por tudo que ele já fez por nós? Deu a vida dele por nós e hoje nós não exercemos a nossa fé da forma devida que nós precisaríamos exercer. Outra aqui no versículo 23 diz, pela fé Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram a Deus que lhe tinha dado uma criança fora do comum, esconderam-na por 3 dias e tiveram medo do decreto do rei. Aquela criança nasceu num dia que o rei falou, mata tudo. Todas as crianças que nascerem vão morrer. E a história dele é sensacional do Moisés.
Moisés foi colocado dentro de um cestinho e foi solto no mar. Olha a fé da mãe desse cara. Já começou na mãe. E o rei achou aquela criança, a mulher, e vocês sabem do resto. Aquele cara se tornou rei. E hoje nós vemos a libertação que ele fez através do ato de fé. A Bíblia nos fala que Moisés, quando cresceu, versículo 24, se recusou a ser tratado como filho de Faraó. Ele achou que era melhor sofrer por Cristo do que possuir todos os tesouros do Egito. Já pensou você ter a opção de ser rei? Mas nisso você iria negar Jesus. Isso você estaria negando o Deus que você serve. Ele tinha oportunidade de ser um rei, servindo aquele Deus que ele tinha, mas ele falou assim, não, eu vou servir o meu Deus de verdade. Aquele Deus que me libertou dentro daquela cestinha, dentro da água. A fé dele levava ele a ir mais além. E hoje, nessa noite, o que eu quero transmitir para você? A nossa fé precisa ir um pouco mais além. A nossa fé precisa crescer todos os dias. E aqui a Bíblia continua no 29 e diz, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como se estivesse passando em terra seca. Já pensou se chegar no mar e o mar se abrir? E você passar? Olha o grau de fé que ele teve. Às vezes nós não temos fé nem para pôr a mão na cabeça do nosso irmão que está com dor de cabeça e falar para ser curado. E esse cara, o mar se abriu e eles passaram. E a hora que os inimigos passaram, a água fechou. Por quê? Porque ele servia um Deus e exercia aquela fé. Só que nós vamos chegar agora numa parte que vai ser um divisor de água para nós aqui. Algo muito comum tem sido pregado em igrejas. Não sei se você acompanha e você escuta muito que pessoas falam assim, venha para Jesus e a sua vida vai mudar. É só vitória. Vem fazer a campanha aqui dos 7 dias que agora é só vitória. É só bênção. Você está com Deus, agora é só vitória. Não sei se você já ouviu isso, mas é tudo balela. É tudo mentira. Porque agora nós vamos ver que quando nós temos fé, nós vamos ter tribulação. Às vezes venderam um evangelho para você, ó, vem aqui, aceita Jesus, que a sua vida vai mudar e você vai ter tudo maravilhoso na sua vida. Mentira! A partir do momento que você aceita caminhar com Jesus, a sua vida vira um negócio louco. Vira uma tribulação, vira momentos assim que você fala, eu não estou aguentando mais. E nós precisamos ser forjados. Quanto mais nós pedimos fé para Deus, mais Ele vai nos forjar. Mais Ele vai nos dar formas de como nós manifestarmos a nossa fé. E nós precisamos ouvir isso aqui, quer ver? O verso 32 diz, bem quanto mais eu preciso dizer. Tomaria muito tempo, ele queria falar sobre mais pessoas aqui. Mas como o tempo estava curto, a hora que ele estava escrevendo essa mensagem, e como o nosso tempo também aqui é curto, deu certinho. Ele disse assim, ó, tomaria muito tempo para narrar histórias de fé demonstradas por Gideão, por Baraque, por Sansão, por Lefté, por Davi, por Samuel e os profetas. Todas essas pessoas, pela fé, ganharam batalhas. Esses exemplos que ele tem dado aqui de pessoas, como Sansão, como Baraque, como Gideão, como Davi, ele diz, ó, ganharam batalhas, conquistaram reinos, governaram com justiça o seu próprio povo e receberam o que Deus lhe prometeram, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam de morrer à espada. Alguns tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Fizeram o exército recuar e fugir. E algumas mulheres, por meio da fé, receberam de volta os queridos mortos. Aqui, o autor mostra que quando você tem fé, acontece tudo isso daqui. Só que ele começa o restante do versículo, por isso que é bom você ler o texto com o contexto. Às vezes, se eu te falar só isso daqui e te pregar aqui hoje só bênção e só vitória, você vai sair daqui feliz. Porque ele diz aqui que Deus vai fechar a boca do leão, Deus vai te prosperar. Só que
ele continua aqui no verso 36, que diz assim: mas outros confiaram em Deus e foram espancados até a morte, preferindo morrer em lugar de abandonarem a Deus para ficarem livres, confiando que depois eles alcançariam uma ressurreição superior. Alguns foram escarnecidos e suas costas foram dilaceradas com chicote. Ele está falando de quem teve fé aqui também. E ele continua dizendo assim: e outros foram acorrentados em prisões pela fé dele. Alguns morreram apedrejados e outros cerrados ao meio pela fé que eles tinham. E outros foi prometido a liberdade se renegasse a fé. Outros foram mortos à espada. Alguns andaram de um lado para o outro em peles de ovelhas e de bodes, vagando pelos desertos e montanhas. Passaram fome, ficaram doentes e foram maltratados. O mundo não era digno deles. Aqui o autor vem nos mostrar que a fé, ela vai te trazer coisas boas? Vão, mas isso é uma consequência. Ele vem te mostrar aqui que a mesma pessoa que tem a fé, ela vai passar por tribulação também. Da mesma forma que um foi livrado da espada, o outro foi morto pela espada. Então, o que nós aprendemos com o nosso cristianismo verdadeiro? Que na nossa vida cristã, nós vamos ter batalhas. E isso é maravilhoso para nós. Todos os problemas que nós passamos é para crescer a nossa fé. Pare de acreditar em pessoas que dizem: não, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não, quando você ouvir isso, pergunta para ele: e o que o Hebreus 11 quer dizer? Ele diz que eu vou passar dificuldades também. A vida com Jesus não é só um mar de rosas. Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer mostrar o tamanho da nossa fé. Vocês estão entendendo ou não? Quer que volta? Quase meia-noite já, né? Quer que volta? Mas o que é a chave desse texto? A chave é que na fé você pode ter vitórias e você pode ter derrotas. Eu imagino que na cabeça das pessoas, quando falam de Jesus, você precisa caminhar com Jesus. E quando nós vendemos esse evangelho barato para as pessoas, ela olha assim e fala: nossa, esse Jesus deve ser muito bom. Eu vou aceitar esse Jesus que você fala, porque ele vai me dar um carro, ele vai me dar uma casa, ele vai me dar uma esposa, ele vai restaurar meu casamento, ele vai encher minha conta bancária. O que o evangelho tem pregado hoje é isso daí, mas é tudo mentira. Pode acontecer? Pode. Só que o real e verdadeiro motivo de Jesus é que nós tomássemos a nossa cruz. Você acha que Jesus, ele sofreu? Sofreu que nem um condenado quando ele foi morto. E ele fala para nós: e a sua cruz você não vai carregar? Você acha que você vai viver só um mar de rosas? Então, quanto mais fé nós temos, nós vamos passar por coisas boas, mas nós vamos passar por coisas ruins. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdinego foi jogado dentro de uma fornalha. Fizeram um caldeirão cheio de fogo e jogaram os 3 meninos lá dentro. E o que aconteceu? Eles andavam lá dentro. A Bíblia diz que quando as pessoas olhavam, viam 4 pessoas lá dentro daquela fornalha. Olha o tamanho da fé do cara. Os 3 meninos teve uma fé do tamanho, eu acho que muito maior que um grão de mostarda. Porque quando eles andavam no meio do fogo, eles não se queimaram. E tinha uma pessoa a mais lá dentro. Que era quem? A pessoa que eles tanto seguem e que nós seguimos hoje, que é Jesus. O Espírito Santo estava ali carregando aquele povo. Mas foi num momento de felicidade? Foi num momento de tristeza. Foi num momento de morte. E nós aprendemos. E eu preciso que vocês aprendam que na vida não vai ser apenas um mar de rosas. Não vai ser só vitórias. Esquece essas coisas que ficam pregando que é só vitória. Você precisa passar pela prova do Senhor. Você precisa passar cada dia. E eu queria dizer 4 pontos aqui que nós aprendemos desse texto aqui. 4 pontos que nós podemos aplicar durante essa leitura de Hebreus 11. O primeiro ponto é que Deus escolheu pessoas normais.
Se você for olhar a lista desses caras aqui, você fala, é tudo nego normal. É a mesma coisa de pegar aqui, todos nós aqui e falar, ó, vocês são heróis da fé. Vocês são heróis da fé. Por quê? Porque quando nós olhamos quem Deus escolheu aqui, nós ficamos confortáveis. Por quê? Se você pegar a história de Sansão, que não é esse daqui, é um cara mulherengo safado. Foi um cara mulherengo. Você pega Davi, Davi adulterou. Davi foi um cara que ele aprontou muitas e muitas coisas. E Deus fala que ele é o segundo coração dele. É o cara que Deus mais se agradou. O que ele quer nos mostrar nesse texto? Que ele está atrás de pessoas normais. Tire da sua cabeça que você é santo, você precisa ser santo para caminhar com Deus. Não, você precisa apenas querer caminhar com Deus, que a santidade é Ele que vai colocar dentro de você. Assim como Ele escolheu esses caras aqui, que era um mais tranqueira que o outro, Ele pode te escolher, pode me escolher. Ele quer mostrar que o Evangelho é simples e que você também pode. Você é o herói da fé de hoje. Você que tem que viver Atos 29. Você que tem que escrever a sua história de fé. Não precisa ser o super-herói. Às vezes você pensa, para mim servir Jesus, eu tenho que estar ali na frente, cantando, pregando. Não, aonde você está, você é um herói da fé. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola. Todos os lugares têm uma oportunidade de você exercer a sua fé. O segundo ponto, que é relevante aqui, você não vai ser conhecido. Uma bobeira que tem colocado na vida das pessoas é que nós, como cristãos, nós precisamos de fama. Nós precisamos ser reconhecidos. Aqui a Bíblia relata 6 ou 7 heróis da fé. Mas eu creio que dentro dessa história tem milhares e milhares. Tem milhões e milhões de pessoas que estavam exercendo a fé igual esses meninos aqui, mas não foi relatado na história. Quantas pessoas você não conhece que fala, nossa, esse é usado por Deus. Esse aqui Deus usa demais. E você fala, por que ninguém conhece esse cara? Porque nós não precisamos ser conhecidos. As pessoas não precisam nos conhecer, nós não precisamos ter fama. O que nós precisamos é ter relacionamento. O que mais nós temos que buscar é ser parecido com Jesus. Nós não precisamos ser conhecidos pelo mundo. Nós precisamos ser conhecidos por Jesus. Assim como tem muitas pessoas que são sensacionais na presença de Deus, existem pessoas que são conhecidas que não são. Às vezes você pensa na sua cabeça algum cara famoso aí no meio gospel e você fala assim, nossa, esse cara é bom, mas eu conheço um que é melhor que ele. O que adianta? Não adianta nada. Ultimamente nós temos visto pessoas que têm tido uma fama, têm tido um público, têm tido um respeito, mas ele não é igual a uma pessoa que você conhece que não é conhecida. Mas o valor daquela pessoa não conhecida e da conhecida é a mesma. O que nós temos que lutar é para ser parecido com Jesus. Não importa se ninguém vai te conhecer. Se você sempre for de Iporã, não tem problema. Não tem problema. O que é importante é nós sermos reconhecidos por Jesus. Terceiro ponto. Eles confiaram em Deus. Esses homens que a Bíblia relata aqui, apenas esses, eles confiaram em Deus verdadeiramente. Ele vem nos ensinar a confiar em Deus verdadeiramente. Ele vem nos mostrar que a nossa fé é pouca. Coloque você no lugar de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Entrar dentro de uma fornalha. Hoje nós não entraríamos, porque a nossa fé é muito pouca. Por quê? Porque nós não acreditamos em Deus, nós não confiamos em Deus. Hoje nós não conseguimos dormir porque nós temos um boleto para amanhã. Olha a confiança, o tamanho que é. Hoje nós temos pensado no amanhã e isso tem acabado com as nossas vidas. Por quê? Porque nós não temos fé que vai dar certo. A falta de fé significa que você é incrédulo. A Bíblia diz que a incredulidade está naqueles que não têm fé.
E todos esses homens, tranqueiras, safados, tiveram uma fé que agradou a Deus. E quem é eu e você? A gente vem da mesma linhagem. Tudo pecador aqui. Tudo se põe no saco, tá pronto. Eu e você tem o mesmo valor que esses caras. Por quê? Porque eles eram comuns. Deus não está procurando nego com asa voando aí, e todo espiritual, não. Deus está procurando eu e você. Às vezes você pensa assim, eu não tenho condições de estar perto de Deus. Você tem, cara. Da mesma forma que usou Davi, um adúltero, ele pode usar você que é um mentiroso. Da mesma forma que usou Sansão, mulherengo, perdeu as forças por causa de uma mulher, ele pode usar você que é fofoqueira. Basta você querer ser usado. Basta você ter liberdade para que Deus venha te usar. Último ponto. A fé de alguns geraram bênçãos e para outros geraram provações. Na caminhada da sua vida, a sua fé vai te gerar bênçãos, mas vão te gerar provações. Não esqueçam que é só bênçãos. Esquece as pessoas que falam que é só vitória. A Bíblia está dizendo que vai ter provações para você. Se eu pedisse para erguer a mão aqui, quem está numa provação miserável aqui? 90% ia erguer a mão. Porque hoje nós vivemos uma vida difícil. Nós vemos que a dificuldade, parece que você acorda e você fala assim, o que vai ter para hoje? Eu ultimamente estou acordando e falando assim, o que vai acontecer de errado? Essa semana para mim foi muito estranha. Aconteceu algumas coisas assim, eu falei, meu Deus, e ainda é quarta-feira? A Thaís que falou ainda, rapaz, é quarta-feira ainda, já aconteceu tudo isso aí com você? Aí eu fico me pensando assim, eu tenho que reclamar? Não. Reclamar não adianta nada. O que adianta você reclamar da aprovação que você está fazendo? Agora, você orar para que Deus venha resolver os seus problemas, isso pode resolver. Você exercer a sua fé, acreditando que Deus pode resolver o seu problema, isso agrada a Deus. Creia em Deus não porque Ele pode te dar alguma coisa. Creia em Deus pelo que Ele é. Se Ele não te der mais nada até hoje, continue firme com Ele. E se você tem esperado alguma coisa de Deus para que você venha continuar no caminho dEle, você está com Deus errado. Você precisa amar Ele mesmo se Ele não te der nada. Você precisa amar Ele mesmo se Ele esvaziar a sua geladeira, a sua despensa. Mesmo se você tiver um resultado de câncer na sua família, você tem que continuar a amar Ele. É no meio das lutas, é igual o Tiago fala, é no meio da tribulação que eu vou gerar uma maturidade em sua vida. Então nós temos que nos alegrar quando nós passamos momentos difíceis em nossas vidas. Porque é a oportunidade de gerar maturidade, conhecimento e fé. A fé verdadeira. A fé que não tem medo de nada. Pode acontecer o que acontecer. Mas Ele vai livrar. Assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele cortou a cabeça de João Batista. Da mesma forma que Deus pode te livrar do problema, pela fé Ele pode te matar também no problema. Você não acha que é injusto matar o João Batista? Lógico que é. Mas a fé daquele cara era tão grande que ele foi morto pela fé. Pelos nossos olhos humanos, nós falamos, nossa, um cara que abriu caminho para Jesus, Jesus deixou cortar a cabeça dele? Ei, a fé pode gerar tribulação. Então que você possa entender nessa noite que a fé vai gerar tribulação. Esquece as vitórias. Elas podem chegar. Deus é maravilhoso. Deus adora nos dar presente. Mas Ele vai provar a nossa fé. Ele vai provar o nosso caráter. Amém? Estão felizes ainda ou não? Amém. Está acabando. Graças a Deus, né? Está com fome já, né? A barriga está roncando ali, a feijoada esperando do almoço. Tá tudo. Mas o que eu queria transmitir para você? Qual o tamanho da sua fé? Qual a responsabilidade que você tem hoje para Deus?
Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu queria que você começasse a refletir. Como você tem reclamado da vida? O quanto você tem deixado de exercer a sua fé? Quantas vezes você já pensou em desistir por causa de coisas tão pequenas? Quantas vezes você quase abandonou o barco por causa de um problema tão pequeno? Que você venha pedir perdão para Deus por esses pensamentos. Que a primeira coisa que venha a ser gerada em sua vida é a gratidão. Que a primeira coisa que venha a ser gerada no seu coração todas as manhãs é a gratidão que Deus te deu a vida. Às vezes os problemas vão vir, às vezes as dificuldades e as certeiras vão vir, mas isso é para aumentar a sua fé, é para exercer a sua fé. Não tem como crescer na fé se não passar por provações. E Deus nessa noite Ele quer te dizer que a sua vida Ele vai provar porque Ele te ama. Na sua vida Ele vai trabalhar porque Ele te ama. Ele só corrige aqueles que o amam. Que nós possamos pedir perdão para Deus por tudo que nós temos feito, pela nossa falta de fé, e que nós venhamos permanecer na fé diante dos nossos olhos, naquilo que nós não vemos e naquilo que nós vemos. Ó Pai, nós te agradecemos por este momento na Tua presença, Jesus. Nós colocamos a vida de cada um que está aqui nesta noite. Nós apresentamos cada um que nós sabemos que para viver nesse mundo tem sido muito difícil. É muita luta, é muita tribulação, mas isso vem a confortar os nossos corações, que isso é apenas para gerar a nossa fé, Pai. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria para passar pelos processos que o Senhor tem para nós, Deus. Que nós venhamos pagar um preço, Jesus. Que nós venhamos orar mais, que nós venhamos ler mais, que nós venhamos jejuar mais, que nós venhamos buscar a Tua face mais e mais, para que nos momentos difíceis, nos momentos de fraquezas, nós venhamos ser fortes, porque o Senhor nos fortalece na nossa fraqueza, Pai. Eu abençoo cada um que está aqui. Toda essa palavra que não conseguiu transmitir, tudo que o louvor não conseguiu transmitir, que o Teu Espírito Santo venha transmitir a cada coração, fortalecendo cada fé aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha para o seu vizinho aí e fala assim: qual o tamanho da sua fé, hein? Qual o tamanho da sua fé? Agora nós vamos